Olá, que legal, tanta gente chegando. A gente vai começar a nossa live, mais um Conexão IFES. E hoje a gente vai contar com um convidado muito bacana, um tema também muito quente, muito especial, né? A gente vai falar sobre trabalho, diversidade e inclusão. E o nosso convidado vai ser o Ricardo Salles. Será que ele já está por aí? Bom, o Ricardo é consultor de diversidade e pesquisador na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde ele se formou, realizou mestrado e atualmente cursa doutorado sobre políticas de diversidade nas organizações. Na Mais Diversidade, atua para clientes como Siemens, Ford, Heineken, Grupo Boticário, DP e outras empresas. Faz parte da equipe que revolucionou a comunicação de cerveja no país atendendo a marca Skol e é conselheiro do Comitê de Diversidade do Itaú. O Ricardo também foi eleito pela Out and Equal, um dos brasileiros mais influentes no assunto de diversidade nas organizações. Foi bolsista do Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos e da Human Rights Campaign, sendo reconhecido como uma liderança mundial no tema diversidade. É também palestrante, professor da Fundação Dom Cabral, colunista da revista CCA e membro fundador do Grupo de Estudos em Diversidade e Interculturalidade da ECA USP. Então, vamos chamar o nosso convidado, vamos conectar com ele aqui. Olá, Ricardo. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Renato Tanuri. Deixa eu me apresentar agora, depois que eu já te apresentei. Eu trabalho no IFES desde 2003, entrei quando era Cefet ainda, vivi toda essa transição para o Instituto Aham. Federal aqui, né? Muita mudança na instituição, e eu acho que é uma coisa muito comum para você que lida com mudança nas organizações, né? E trabalho na Pró-Reitoria de Extensão desde 2013. E eu acho que assim, extensão tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Com É verdade. trabalho, com diversidade e com inclusão. São temas muito caros para nós na extensão. Eu já falei um pouco, né? Você deve ter ouvido do seu Uhum, currículo. uhum. Se você quiser também fazer uma fala de apresentação, fica à vontade. E não, eu quero inicialmente agradecer o convite aí para estar com vocês, Renato. É um prazer imenso poder dialogar com os trabalhadores e também estudantes, professores e professoras aqui do IFES. Eu estou há algum tempo aí atuando com as questões de diversidade e inclusão nas organizações, sou professor também, então estar aqui é um prazer e estou aberto aí a trocar com vocês, ouvir inclusive quais são as dúvidas, inquietações que as pessoas podem trazer. Bom, vamos abrir um pouco, dando a oportunidade para você falar um pouco sobre sua formação, experiência profissional, para além do que eu já citei aqui, de bom, onde Uhum. é que você estudou, enfim, falar um pouco do seu trabalho acadêmico, sua experiência profissional e um pouquinho da relação que você construiu com seus clientes ao longo desse tempo, né? Como é que Uhum. isso aconteceu, como que você entrou nesse tema, como que você viu uma oportunidade de abrir uma empresa nesse ramo e como que está sendo esse desenvolvimento. Legal, obrigado pela pergunta, porque eu acho que pode ser algo bastante interessante para compartilhar com o público de estudantes. Eu costumo dizer que um TCC mudou a minha vida. E é isso mesmo. Eu comecei a me envolver com as questões de diversidade e inclusão no ano de 2005. Na época eu trabalhava na Caixa, eu era concursado, e a Caixa foi uma das primeiras empresas do Brasil, a Caixa, a desenvolver trabalhos voltados à diversidade e inclusão. Eu estava lá, isso há 15 anos, né? Dei um jeito de me envolver e participei ali no momento em que essa agenda estava começando a ganhar mais espaço no Brasil. Nesse mesmo momento, eu estava na faculdade. Eu sou formado em comunicação em Relações Públicas pela USP. Eu estava na faculdade, ia me formar alguns anos depois e percebi que eu tinha ali um tema para o meu TCC.
eu tinha ali um bom tema para explorar no meu trabalho de conclusão de curso, que era justamente a questão da diversidade nas organizações. E assim eu fiz. Naquela época não tinha produções brasileiras na área de comunicação sobre essa temática, então eu fui recorrer ao que era publicado no exterior, fui gastar o pouco inglês que eu tinha naquela época e o pouco dinheiro também, porque tive que comprar muito livro em sites estrangeiros e tal, e aí comecei a pesquisar esse tema na universidade ainda na minha graduação. E aí depois vieram a especialização, o mestrado, o doutorado que eu estou cursando hoje, e hoje eu costumo dizer que eu me divido entre dois espaços, né? Tanto o mercado como consultor de empresas para questões de diversidade e inclusão, quanto a academia, onde eu continuo como pesquisador na USP e também atuando aí como professor na Dom Cabral, na Escola Berge, entre outras instituições, e com uma missão, sobretudo, de criar pontes, que é uma missão que eu acho que faz todo sentido com os institutos federais, né? Criar essa ponte entre a universidade e o mercado, gerando conexões. Realmente o modelo, né, educacional do Instituto Federal, por ser uma instituição que tem foco em territórios, né, pela sua capilaridade, pela sua proximidade com relação a diferentes realidades, e ao mesmo tempo se integrando numa rede nacional. Então, assim, uma característica natural dessa estrutura descentralizada, mas ao mesmo tempo que vem se integrando cada vez mais numa grande rede, e eu consigo verificar isso de maneira muito clara pela nossa participação lá nos fóruns nacionais, como essa troca está ficando cada vez mais intensa, mas a gente consegue enxergar uma diversidade muito grande, um sinal. Mas a gente sabe muito bem que diversidade e inclusão não são sinônimos, uma coisa não necessariamente leva a outra. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Sobre esse conceito de diversidade, conceito de inclusão, e como que essas coisas podem se combinar, né, para a gente ter uma sociedade mais... Perfeito. São palavras que a gente usa frequentemente de maneira próxima, e aí causa essa falsa sensação que você se referiu, que é a de que seriam sinônimos, quando não são. Pensar em diversidade, na minha concepção, é pensar no conjunto de características que nos torna únicos. Falar sobre diversidade é falar de gente, é falar de todas e todos nós. Falar de diversidade é pensar nas nossas características, por exemplo, relacionadas a gênero, raça, orientação sexual, a condição de deficiência, idade, formação, região do país ou do mundo em que nasceu, experiência de vida. Isso é diversidade. Inclusão, por outro lado, é a valorização dessas nossas singularidades, dessas nossas características. A diversidade, ela é um desafio que aparece como algo de ordem quantitativa, sobretudo. E a inclusão, por outro lado, vai ser um desafio qualitativo. Exemplificando, vamos pegar o nosso IFES. Como é que eu posso dizer que o IFES tem ou não tem diversidade? Quando eu comparo a demografia do IFES, por exemplo, com a demografia da sociedade em que ele está inserido, a sociedade capixaba, por exemplo, e faço ali uma comparação. Se eu tiver uma representatividade que é proporcional àquela da sociedade capixaba, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho um instituto diverso. Inclusão, por outro lado, está relacionada ao ambiente, é mais qualitativo. Inclusão é como é que as diferenças são recebidas, por exemplo, no IFES. Como é que as pessoas se sentem aí dentro? Como é que elas são acolhidas, né? Como é que elas, se elas têm ou não possibilidades, pensando nos funcionários, de desenvolverem uma carreira promissora, independentemente de suas características pessoais, se os alunos e alunas encontram um ambiente que é acolhedor às suas singularidades. Então, são desafios complementares, né? Nenhum nem o outro é mais importante, eles se complementam. Eu gosto sempre de dar o exemplo da sociedade brasileira. O Brasil é um país diverso? Sem dúvida.
é um dos países mais diversos do mundo. A gente tem no Brasil 56% da população que se autodeclara negra, a gente tem 51% de mulheres, milhões de pessoas que são LGBTs, 1 em cada 4 brasileiros com algum tipo de deficiência, as mais variadas gerações. O Brasil é super diverso. Agora, o Brasil é um país inclusivo? Não, não é. Porque a gente sabe que vivemos um país ainda profundamente desigual. E essas singularidades que eu mencionei anteriormente, relacionadas, por exemplo, a gênero, a raça, a orientação sexual, a condição de deficiência, a idade, elas vão impactar nas oportunidades que a gente vai ter ou deixar de ter na nossa vida. Isso inclui, por exemplo, o mundo do trabalho. Ótimo. Então a gente tem a diversidade relacionada com aspectos demográficos, algo que é dado pelo ambiente, da sociedade, e a inclusão como algo mais relacionado à cultura. No caso das organizações, a cultura organizacional, como que as pessoas se comportam frente à própria diversidade, né, e como que esse coletivo de pessoas que formam uma organização, como que elas se comportam coletivamente. Isso é muito importante porque a gente sabe que individualmente é uma coisa, coletivamente às Claro. vezes as pessoas assumem outros comportamentos em função de uma cultura organizacional. E aí nesse ponto eu queria saber de você o seguinte, dentro de sua atuação como empresário no ramo, como consultor, como pesquisador também, como que você percebe a evolução do interesse das organizações nesse tema, se ele está crescendo, em que sentido, qual é a motivação também desse crescimento, Uhum. e assim, se isso vem atendendo a mais demandas do que a pura e simples trabalho de imagem, né, de uma Boa. empresa inclusiva, se de fato isso vem sendo percebido no ambiente organizacional como estimulador da criatividade, estimulador até da própria atividade econômica em outros sentidos que não seja assim a responsabilidade Uhum. social ou a imagem da empresa. Perfeito, perfeito. A pauta de diversidade e inclusão, ela não é propriamente uma pauta nova. Ela surge nas empresas dos Estados Unidos nos anos 70 como uma resposta àquelas manifestações sociais que a gente viu na década anterior. Né? A gente está vendo aí, estou pensando com a cabeça aqui dos alunos do IFES, que devem ter aí os seus 20 e pouquinhos anos, com uma margem de erro de uns anos para menos, uns aninhos para mais, e estão vendo a todo momento aí a mídia falando que a gente está vivenciando os maiores protestos raciais desde a década de 60. Muito bem, os anos 60 foram um período de grandes manifestações raciais, foi um período em que o feminismo ocupou um espaço significativo na pauta, sobretudo dos Estados Unidos e Europa, porque o Brasil estava numa ditadura. Foi um momento que simbolicamente surgiu o movimento LGBT. Então foi um período de muita gente na rua que teve como consequência na década seguinte, nos anos 70, a adoção das políticas e práticas de diversidade, inicialmente em empresas norte-americanas. Esse assunto vai chegar no Brasil no final dos anos 90, vai correr, ganhar um pouco mais de espaço ali nos anos 2000. No entanto, a gente pode dizer com muita tranquilidade que é nos últimos 5 anos que o tema ganha um protagonismo muito grande. Nos últimos 5 anos, a gente vê essa discussão crescendo e ela cresce em termos de tamanho mesmo, mas ela cresce também em termos de qualificação. O que eu quero dizer é o seguinte, se falava de diversidade no Brasil há 10, 15 anos, sim, mas era uma pauta que era um privilégio praticamente de empresa multinacional de origem norte-americana. O que a gente passou a ver nos últimos 5 anos foi a adesão, a entrada maior de empresas de vários segmentos, inclusive as brasileiras. Isso, para nós, na consultoria é muito evidente, porque você imagina que agora, como grande parte de nós, a gente está em home office, mas até o mês de março a nossa vida era no aeroporto. E aí, nos últimos anos, a gente passou a ver um crescimento dessa demanda em outras regiões do Brasil. Quantas vezes, por exemplo, a gente foi aí para o Espírito Santo atender clientes como, por exemplo, a EDP,
que é um cliente nosso em São Paulo, que está aí no Espírito Santo, né? Conversar com outras empresas aí do estado também sobre essa temática. Esse já é um fenômeno mais novo, porque quando a gente falava, quando era um assunto mais restrito às multinacionais, a gente também ficava um pouco mais restrito a Rio e São Paulo, que é onde elas estão em sua maioria. Quando as empresas brasileiras passam a entrar nessa temática também, a gente vai ganhando capilaridade. O que eu acho interessante a gente ter em mente? Diversidade é, sim, um dos assuntos da moda. Isso tem pelo menos uns 5 anos que é um dos temas da moda. Está na capa das revistas, está começando a aparecer agora na forma até de disciplinas na graduação e na pós-graduação. Hoje no Brasil tem MBAs em diversidade e inclusão. Eu sou professor de disciplinas de diversidade e inclusão na pós-graduação. É um dos assuntos da moda? Mas não é nenhum modismo. Diversidade e inclusão são assuntos que estão relacionados ao Zeitgeist. Zeitgeist é essa expressão alemã que pode ser traduzida como espírito do tempo. São os grandes assuntos do momento. Vejam vocês, no meio de uma pandemia, com gente desesperada, perdendo o emprego, morrendo, eclodem manifestações para denunciar racismo, no meio disso tudo, mostrando a potência e a urgência dessas discussões. Então, eu acho que a gente continua percebendo um crescimento muito grande desse debate, o que para nós, como profissionais, pensando aí sobretudo em quem está no curso técnico, na universidade, no mestrado, no doutorado, na especialização, é muito importante, porque o mercado nos últimos anos tem olhado diferentes competências. Hoje, por exemplo, o mercado passa a avaliar os profissionais com base numa habilidade que é chamada de liderança inclusiva. Então, eu vou lá tentar uma vaga numa empresa. Entrego o meu currículo, vou participar do processo seletivo. Eu sou, sim, avaliado pela minha formação. Vão levar em conta ali, eventualmente, dependendo da vaga, se eu sou fluente em idiomas, mas também vão se levar em conta aquilo que a gente chama de soft skills, né? Que são aquelas demandas, aqueles comportamentos que estão relacionados, muitos deles, à inclusão, à solidariedade, à empatia, a atitudes que são humanas. Isso passa a ser um diferencial muito grande de profissionais. A gente vê nas empresas, vamos pegar um exemplo aí de ontem, todo mundo viu aí o que aconteceu com a cidadã aspas aqui, que ofendeu lá no Leblon o guarda, né, com aquela frase autoritária, né, que ela disse, cidadão não, como se cidadão fosse uma ofensa, né, como se cidadão fosse uma ofensa. Cidadão não, ele é engenheiro, ele é melhor que você. Bom, mal ela sabia que o fiscal tem até doutorado, portanto, em termos de hierarquia, ele tinha uma hierarquia, uma credencial universitária maior que a do companheiro, marido, amigo dela, não sei. Mas ela perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego porque as empresas hoje têm uma tolerância muito menor a comportamentos como esse. Né, comportamentos que não são inclusivos, que são desrespeitosos. E hoje não tem mais separação entre vida pessoal e profissional. O que você falou aqui, o que você postou ali, fica registrado, alguém dá um print naquilo, as organizações estão atentas e isso envolve também as questões de preconceito e discriminação. Perfeito. E assim, eu queria aprofundar um pouco nessa discussão do valor que tem a diversidade, o valor intrínseco à diversidade. A gente vê muitas políticas de incentivo à diversidade nas empresas aparecendo nas campanhas publicitárias das empresas, mostrando a diversidade do seu corpo de colaboradores, mas a gente sabe que o dia a dia não é uma peça publicitária, né? O dia a dia do trabalho, ele apresenta inúmeros desafios, a gente convive com isso em nossos ambientes de trabalho. Quanto maior a organização, maiores são os desafios, porque também a gente tem que lidar com mais pessoas e, né, enfim, mais interfaces, né? E aí eu queria que você discutisse um pouco mais com a gente qual o valor que você está percebendo da diversidade, o valor que isso tem para as empresas e para as pessoas também, porque a gente vive agora um momento complicado de
a oferta de emprego. Mas para muitas profissões, as pessoas ainda estão escolhendo os lugares onde elas vão trabalhar. Né? A gente vê que tem profissões que, muitas delas até com formação aqui no Instituto Federal, que tem uma oferta de emprego maior do que o número de profissionais que a gente tem. Então, qual é o valor para o profissional que olha para o ambiente da empresa e vê ali um ambiente mais diverso, qual o valor que isso vai ter para ele no seu desenvolvimento profissional? E, por outro lado, para uma empresa que tem um ambiente mais diverso, que tipo de ganhos ela tem para além dos benefícios em imagem, enfim. Esse tipo de situação que aparece na publicidade. Perfeito, perfeito. Olha, de minha parte, da maneira como eu olho para a questão de diversidade e inclusão, eu acho que ela é, sobretudo, um compromisso ético e moral das empresas. Isso porque a gente ainda vive numa sociedade profundamente desigual. Ela é desigual num nível que eu acho que a gente tem que ser didático e a gente tem que trazer os números para as pessoas terem a dimensão. No Brasil, por exemplo, mais de 50% das famílias vivem com uma renda familiar de até um salário mínimo, R$1.000 e tantos. Mais de 50% das famílias. Então, aí a gente já tira um pouco o que é desigualdade. No Brasil, se você ganha um salário de R$27.000, você está entre o 1% mais rico da população. E aí alguém pode estar vendo a gente agora e falar, opa, R$27.000? Meu sonho, quero, né? Esse é o salário que eu quero. Eu não tenho a menor dúvida de que é um excelente salário. É um excelente salário. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma pessoa que ganha R$27.000, em que pese ser um excelente salário, milionária, ela não é, certo? Quem ganha R$27.000 não tem 3 carros na garagem, não mora num apartamento de 1.000 metros quadrados, não tem helicóptero. Tem uma vida muito confortável, mas que não significa que é uma pessoa milionária. Entretanto, quem tem uma renda como essa já está posicionado entre o 1% mais rico da nossa população. Entender essa desigualdade, que vai ser uma desigualdade acentuada quando a gente olha para questões relacionadas à raça, a gênero, a questões regionais, entre tantas outras, é importante para a gente compreender a urgência desse tema de um ponto de vista ético. As empresas têm uma parcela de responsabilidade com a sociedade. Elas têm que olhar para essas temáticas porque elas estão inseridas numa sociedade que é desigual e isso também é papel das empresas endereçar soluções para isso. Para além disso, a gente sabe também que hoje existem aí uma quantidade muito significativa de estudos, pesquisas, tanto estudos de mercado quanto pesquisas das universidades, por exemplo, no Brasil e no exterior, que vão associar diversidade e inclusão a uma série de atributos para o negócio. E eles são atributos que, a bem da verdade, eles são bastante elementares até. Vejam vocês, a gente fala que diversidade e inclusão vão gerar mais inovação, mais criatividade. Que bom que a gente tem pesquisa para mostrar isso. Mas cá entre nós, precisava de pesquisa? Porque é meio que óbvio. Onde é que eu vou ter mais criatividade? Num ambiente com 10 pessoas iguais ou num ambiente com 10 pessoas com mentalidades diferentes, com experiências de vida diferentes, com histórias, com repertórios diferentes? É claro que vai ser nesse segundo ambiente. A dimensão da criatividade aparece aí também. Hoje as empresas têm trabalhado cada vez mais, vocês sabem disso, com os modelos que a gente chama de modelos ágeis, né? E esses modelos ágeis, eles são muito interessantes porque eles têm uma característica que é o da liderança situacional. Então, eu, por exemplo, eu passei pela faculdade, você também deve ter passado pela faculdade, naquela perspectiva de hierarquia. Eu entro na empresa, eu sou estagiário, aí eu viro assistente, analista, coordenador, isso cada vez menos vai ter espaço. A liderança situacional quer dizer que eu entrei na empresa, por exemplo, como estagiário, uma estagiária de, sei lá, tecnologia, que é um tema que o presidente não entende, naquele squad, que é como se chama o grupo que vai resolver um problema, provavelmente eu posso liderar o presidente da empresa naquele projeto. É a liderança situacional, porque é isso que vai trazer uma criatividade maior. A gente sabe, então, que a diversidade também vai trazer para as pessoas nas empresas
vai trazer um retorno, um reflexo em termos de engajamento. O que é o engajamento? O engajamento é aquele comprometimento adicional ao trabalho. E quem pode se comprometer adicionalmente com o trabalho? Quem se sente incluído, quem se sente respeitado. Eu vou dar um exemplo aqui para pontuar o que eu estou dizendo. Vamos olhar para um dos temas de diversidade, um dos temas que é a questão LGBT. Hoje no Brasil, apenas 1 em cada 3 LGBTs, 1 em cada 3, fala abertamente sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. Só 1 em cada 3. Ou seja, 2 em cada 3 se escondem. 2 em cada 3 se levam pela metade. 2 em cada 3 deixam do lado de fora da empresa uma parte muito significativa de suas vidas. Isso tem contornos bastante problemáticos, pensando até em saúde mental. Imagina você pensar, eu vou chegar no trabalho, tenho que tirar a aliança, né? Ou então não posso falar no trabalho que eu tenho um companheiro, uma companheira, eu tenho que inventar um outro nome, eu preciso, eu não posso falar sobre meus filhos, etc. Isso gera uma sobrecarga mental nas pessoas que, além de algo profundamente desumano, vai fazer também com que elas sejam menos produtivas, com que elas sejam menos engajadas. Porque o tempo que eu estou ali na organização e que eu deveria estar focado na minha carreira, nos meus objetivos de trabalho, nas minhas entregas, eu acabo estando preocupado com outras coisas. É a mesma situação, por exemplo, de uma mulher num ambiente majoritariamente masculino e que seja um ambiente machista. Imagina aí a situação. Eu sei que os institutos federais têm várias formações técnicas, né? Então imagina, por exemplo, uma engenheira. Mulher é engenheira, ela terminou o curso dela, é uma excelente engenheira, ela vai assumir, por exemplo, uma siderurgia. A gente já teve aí no Espírito Santo falando em siderurgia, Tubarão, não é? Tubarão é por aí, não é? Isso. Já tivemos aí. Aí ela vai estar lá, ela é a pessoa mais capacitada para liderar aquela siderurgia. Você imagina o peso que tem no dia a dia de trabalho ela ter a sua capacidade de contestar apenas porque é mulher, não se levando em conta a formação, a competência, as habilidades, tudo isso. Então, isso vai ter um impacto, o preconceito, é isso que eu quero dizer, vai trazer consequências bastante negativas em termos de produtividade, e isso reforça a necessidade das empresas e de profissionais olharem para essa temática. Eu imagino que você, até na sua fala agora, a gente percebeu que você lida com uma diversidade também muito grande de clientes. Você está trabalhando no ramo tem formação na área de comunicação, provavelmente também atua para empresas do ramo, uma atuação como pesquisador que te leva também a trabalhar na Fundação Dom Cabral e outras instituições, e também teve contato aí com a indústria, como você bem falou, a própria EDP, que é uma instituição que tem muita tecnologia, muita engenharia na sua base, né, de trabalhadores. E aí a gente tem nos institutos federais, em termos gerais, o início da atuação educacional na área de humanidade é muito recente, né? A gente teve um impulso muito grande quando a lei dos institutos federais foi promulgada, foi sancionada com um dispositivo de oferta de formação de professores. Isso abriu muitas possibilidades para a atuação no campo das humanidades, onde esses debates a respeito de inclusão e diversidade acontecem de uma maneira, vamos dizer assim, mais acelerada, mais profunda também, por ser também campo de estudo, né? Diretamente das humanidades. Agora, nas áreas tecnológicas, a gente tem o interesse principal está voltado para os fenômenos, para a física, para a matemática, e mais recentemente, aos poucos, a gente vem observando também a evolução dos conceitos de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente e coisas do tipo, mas ainda muito incipiente. Então, dentro dessa diversidade de organizações, dos campos de atuação das organizações, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente quais são os desafios, né, que se enfrenta quando você tem uma profissão de áreas tecnológicas. A gente vê aí a área de TI, ciências de dados, né, enfim, as áreas das engenharias
como áreas em que existe uma demanda por profissionais em determinados nichos, e, ao mesmo tempo, uma demanda muito grande para que esses profissionais sejam criativos. E a gente sabe muito bem que a criatividade não é dada só pela competência do indivíduo, que o ambiente tem um papel fundamental na criação, na criatividade, né? O comportamento coletivo, ele tem, assim, ele é potencializador do talento criativo de cada um, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Quando você vai para uma instituição que tem carreiras mais ligadas às áreas tecnológicas, quais são os desafios que você percebe para o profissional que está indo para esse tipo de ambiente e também para a empresa enquanto promotora, né, de políticas inclusivas e de diversidade? Perfeito, perfeito. Só fala para mim, por gentileza, você está me escutando e me vendo bem? Porque às vezes está travando um pouquinho a sua conexão, aí eu estou na dúvida se é a minha internet ou se é a sua. Você me escuta bem, certo? Escuto perfeitamente. Perfeito, então tá bom, Perfeito. Eu consegui te escutar também. Era só para tirar a dúvida, porque em algum momento ficou um pouco ruim a imagem. Acho muito bacana o ponto que você traz, porque a gente tem uma divisão que é uma divisão clássica, né, da forma como a academia se estrutura e como o conhecimento foi estruturado, e a gente ainda fala um pouco em termos de humanas, biológicas, tecnologias e exatas, entre tantas outras, né? O que eu acho que a gente tem que ter em mente é cada vez mais a questão da transdisciplinaridade. Os conhecimentos, eles se atravessam, né? Quando eu fiz cursinho, eu estava na sala de humanas. Eu nem sei dizer para você se hoje ainda é desse modo, mas eu sei, por exemplo, que o Enem, cada vez mais, ele é interdisciplinar, transdisciplinar. Ele vai cobrando competências de diferentes áreas. Eu brinco com os meus alunos em sala de aula que acabou essa desculpa de dizer eu sou de humanas. Acabou. Porque um comunicador, uma comunicadora que não souber lidar com a matemática vai se prejudicar. Tem que saber trigonometria, tem que saber álgebra linear, etc. Não, não é isso. Mas tem que ter condições de analisar gráfico, lidar com estatística, predizer tendências a partir da análise de dados, etc. Eu estou trazendo isso para dizer que, a meu ver, vale a mesma coisa para quem está do outro lado, que é o pessoal das exatas. Não dá para quem estuda engenharia, tecnologia, falar assim, eu sou de exatas, eu sei lá, eu não levo jeito para me comunicar. Não dá, não tem condições. Se você não leva jeito para se comunicar, porque é tímido, tal, tudo bem, é uma característica sua timidez, mas desenvolva a habilidade de se comunicar melhor por escrito, pessoalmente, porque essas habilidades vão ser demandadas de você independentemente da sua área de atuação. Assim como o meu aluno de humanas não pode dizer mais não quero saber de matemática, a aluna ou aluno de engenharia e tecnologia não pode se dar o luxo de falar eu não sei escrever, eu não sei falar para uma plateia, etc. Repito meu ponto aqui, porque eu não quero criar uma percepção equivocada. Ter dificuldade é do processo. Alguém pode falar, para mim é mais difícil. Tudo bem, então coloque-se para aprender, para praticar, para se desenvolver. Difícil pode ser. Matemática, para mim, até hoje é um desafio. Vocês não têm ideia. Mas aí a gente vai no caminhar tentando se aperfeiçoar. Então, eu acho que isso é uma primeira consideração. Quando a gente olha para a pauta de diversidade, ela avançou nos últimos anos com muita força, sobretudo nas empresas de tecnologia. E é gozado isso. Por quê? Porque as empresas de tecnologia, elas ainda têm um grupo de trabalho que é muito homogêneo. Quando a gente olha para programadores, etc., na maioria das vezes a gente está falando de homens, né? Em muitos dos casos, homens brancos, heterossexuais, sem deficiência, não tem diversidade nessas equipes, né? E aí a gente vê hoje as empresas não só empregando nessas áreas, porque o que eu tenho visto, mesmo no período de pandemia, é que emprego de verdade ele tem surgido nessas áreas como tecnologia, engenharias, etc. Mas eu noto as empresas também procurando
perfis mais variados, sabe? A gente na consultoria tem uma linha de recrutamento e seleção e com muita frequência a gente é demandado para, eu quero que vocês nos ajudem a encontrar mulheres, pessoas negras que trabalhem com tecnologia, porque essas empresas sentem a falta dessa representatividade. Vocês devem ter visto uma notícia aí que saiu em todos os jornais semana passada, pela primeira vez na história, a fábrica da Fiat, lá em Pernambuco, vai ser liderada por uma mulher, né? É uma engenheira, além de uma engenheira, é uma mulher super jovem, ela tem, se eu não me engano, 30 anos de idade, e ela vai ser a líder da planta. Isso fala, sem a menor sombra de dúvida, da competência, do mérito dela. Eu não a conheço, sei que o nome é Juliana, mas com certeza isso para jovem assumir essa posição, mas também fala de como as empresas têm procurado trazer uma representatividade maior para os seus espaços de liderança e transformar os ambientes em espaços mais inclusivos, né? Eu citei para vocês aí algumas indústrias duras, siderurgia, entre tantas outras. Alguns desses ambientes são ambientes em que tem ali 90 e poucos por cento dos homens. Então a mulher ela tem ali que se acotovelar para encontrar o espaço dela. É muito difícil para quem é pioneira. A geração das pioneiras, os pioneiros sofre. Você ser a primeira mulher, a primeira pessoa negra, o primeiro LGBT, a primeira pessoa com deficiência em algum cargo, é difícil, é desafiador, mas ao mesmo tempo abre caminhos, tem potencial para abrir caminhos para outras pessoas. Lembre-se aí, talvez ano passado, a gente estava lendo no jornal A Manchete, pela primeira vez na história, uma mulher negra sentou na bancada do Jornal Nacional. É a Maju Coutinho. Ela abre caminho para as outras. As que virão depois, talvez tenham o mesmo senso de responsabilidade que a gente sempre tem na nossa vida, mas o caminho já pôde ser aberto por uma outra pessoa. Vale para as pessoas trans que começam a chegar no ambiente de trabalho, para as pessoas de diferentes idades que vão voltar para as empresas, porque hoje a gente tem pessoas aí, vocês devem até ver isso no IFES, que vão fazer uma outra faculdade com 50 e poucos anos. E aí, olha que desafio interessante. Lá na IBM, eu não estou lembrando o nome dele agora, mas é um querido. A IBM tem um estagiário de 50 e poucos anos. Ele construiu uma carreira ao longo dos anos numa empresa, e aí, quando fez 50 anos, falou, quero virar advogado. Foi estudar direito. A sociedade não está a todo momento dizendo atualize-se, continue aprendendo, não pare nunca. Ele levou a sério. Foi lá estudar direito. Só que ele não tem direito a exercer a profissão, não basta passar na OAB. Ele não exerce a profissão se ele não estagiar. E aí, se a empresa não tiver aberta a estágio, a IBM abriu as portas para ele. Mas olha a importância das empresas se abrirem. Porque a gente vai viver, meus caros e minhas caras, tudo dando certo, a gente vai viver até os 100 anos de idade, nós que estamos aqui nessa live. É provável que aos 70 anos de idade a gente queira se reinventar. Eu gravei um podcast, a gente tem um podcast que chama Diversitalk. Eu convido vocês a procurarem no Spotify. Diversitalk, de conversa. O primeiro episódio do Diversitalk foi com a Lígia Zottini, que é uma especialista em futuro do trabalho. E ela falava para a gente em como hoje a gente tem a carreira que ela chama de carreira barra, que é a gente colocar assim no LinkedIn, consultor, barra professor, barra chefe de cozinha, barra voluntário, barra advogado, barra engenheiro, porque a gente vai desenvolvendo cada vez mais habilidades. Esse é o novo mundo do trabalho. E acho que é importante a gente se abrir isso. O que você estuda hoje não necessariamente fala sobre a profissão que você vai exercer no futuro. Eu fiz comunicação. Eu trabalho com comunicação hoje em tempo integral, num sentido mais lato sensu, não. Mas a comunicação é a forma com a qual eu olho o mundo. Eu olho o mundo com um olhar de comunicador. Eu tinha na minha equipe uma arquiteta, recentemente. E ela é uma arquiteta que odeia trabalhar com arquitetura, nunca quis exercer, mas ela ama ter estudado arquitetura, porque ela fala, eu olho para o mundo com um olhar de espacialidade. Eu não quero trabalhar como arquiteta, eu odeio trabalhar com
com aqueles programas, com projeto, não é a minha, mas eu amei ter feito a faculdade. Acho que isso muito para dizer, para quem está nos acompanhando aqui, às vezes você pode estar insatisfeita com o curso, etc. Não se apegue, não fique preso às disciplinas, ao que você vê ali. A vida é plena de oportunidades, sobretudo para pessoas que, como nós, têm o privilégio de estar numa universidade, de ter acesso ao conhecimento e de se reinventar também. Ótimo. Você fala do processo de formação como algo que estabelece uma perspectiva, uma visão de mundo e sem eliminar as possibilidades de novas formações, de novas experiências, né? Eu poderia dizer que eu até mesmo tenho uma história desse tipo, né? Durante a minha formação profissional, eu tive formação como músico, como técnico de eletrotécnica na escola técnica. Olha o Minha primeira exemplo. profissão foi músico, né? Eu me profissionalizei primeiro como músico do que como técnico. E isso aí me deu também uma visão diferente, né, dos diferentes campos. E depois eu consegui juntar as duas coisas, porque eu trabalhei como técnico de som há muitos anos. Então Aí, eu olha que era um maravilha. técnico que trabalhava com Sim, música. sim. Então foi bastante interessante isso para mim. Não, E isso é muito desde o legal porque início, mostra como a gente vai aprendendo essas habilidades. Desculpe te interromper, mas enquanto você à falava, vontade. eu lembrei aqui, vocês talvez conheçam o chefe, acho que Leonardo Paixão, talvez. Ele está nesse programa da Globo, nesse reality show culinário. É Leonardo, talvez Paixão o sobrenome, eu não me lembro. Ele é dono de um restaurante em BH que chama Gluton. É o melhor restaurante de Belo Horizonte. Qual que é a formação dele? Medicina. Hoje, nas empresas, nos programas de trainee, eu conheço empresa que você tem no programa de trainee, trabalhando no marketing, gente que está terminando a faculdade de medicina, porque a empresa identificou naquela pessoa um potencial interessante que talvez a medicina tenha desenvolvido, né? Mas ela está aplicando de outras maneiras. Então, é o teu caso. Eu fico imaginando a riqueza que pode ser estudar música, assim como estudar artes cênicas, artes plásticas, como o teu olhar ele vai ser rico para dar aula, para dentro de uma empresa, porque vamos lá, músico já começa que tem que ter uma concentração, uma habilidade de lidar com informações complexas. Eu estou pensando aqui na figura da orquestra, que é muito grande e muito rica para uma empresa, né? E foi exatamente numa orquestra a minha formação, inclusive Ah, uma orquestra que existe até hoje, que é a Pop aham, Jazz, a orquestra do Campus Vitória, né? O maestro Célio, o querido maestro Célio, grande professor. Então, assim, a gente percebe também que as instituições que formam profissionais, elas têm muito ainda para se transformar, né? uhum, A gente é uma instituição centenária, que, portanto, tem uma cultura também muito, que remonta a muitos anos, né, que uhum, atravessou vários momentos da nossa história. Eu costumo dizer, estamos vivendo um momento difícil? Estamos, mas a gente já viveu uma pandemia, já perfeito. vivemos duas guerras mundiais, já passamos, né, por situações políticas super complicadas no Brasil e estamos aí até hoje. Vamos passar por isso tudo ainda. E vamos existir, vamos continuar evoluindo. Mas, pois bem, o que, que você poderia, assim, para a gente concluir, porque já está chegando o nosso Uhum, tempo, uhum, qual o recado que você tem para as instituições que formam os profissionais? Né? Porque uhum, eu percebo grandes oportunidades quando a gente vê as metodologias ativas, as próprias uhum, atividades de extensão no currículo, que podem trazer também outros temas e outras experiências para trabalhar os soft skills, visão de uhum, mundo, uhum, perspectiva de inclusão. Ao mesmo tempo a gente convive com essa coisa da otimização do currículo, de se uhum. considerar que tal coisa não é necessária para a formação de um profissional porque não está ligado diretamente às áreas duras Uhum, que uhum, aquele profissional tem que realizar no cotidiano, o que a sociedade espera, né? Por exemplo, o que se espera do engenheiro, o que se espera do médico, o que se espera do comunicólogo, né? Mas que a gente compreenda a formação profissional no sentido mais amplo, né? Então, eu queria que perfeito. você desse um recado aí para as instituições que formam os profissionais dentro da sua vivência, né? Puxa, uma responsabilidade dar o recado. Eu vou trazer algumas reflexões aqui, né? Eu acho que eu valorizo muito o ambiente acadêmico porque é de onde eu venho na essência. Eu nunca abandonei a academia. Eu estou com esse pé em cada canoa, mercado e academia, buscando
aproximações, mas eu acho que a gente tem alguns desafios. Eu vou listar dois iniciais aqui. Um é um desafio da inter ou da transdisciplinaridade, como queira, porque eu acho que em muitas ocasiões isso ainda é mais um discurso do que uma prática. As instituições ainda falam muito sobre a necessidade disso, mas aí quando eu vou propor um projeto de pesquisa, sei lá na filosofia, eu posso ouvir, isso aqui não tem nada a ver com filosofia, né? E eu falei filosofia aleatoriamente aqui, né? Então, o que eu quero dizer é que eu acho que vivenciar essa interconexão entre as disciplinas é um desafio. Acho que nosso convidado caiu. Eu vou chamá-lo novamente aqui. Isso. Pronto. Voltamos? Voltamos. Só ao vivo que legal. acontece isso. Não tem problema não. Eu estava falando sobre o desafio da interdisciplinaridade. Isso. Aí por que caiu? Porque eu falei que eu ia mexer num vespeiro. Aí a conexão já ficou ruim, né? Brincadeira. Eu acho que assim, o vespeiro que eu ia cutucar, porque eu acho que a gente tem que mexer nele, é que a academia, eu acho que por ser uma instituição tão tradicional, uma instituição medieval no sentido de que vem daquela época, né? Não medieval no sentido de arcaica. Medieval no sentido de antiga. A academia ainda é hierárquica numa proporção que eu lamento. Eu lamento muitas vezes. Eu acho que a academia muitas vezes funciona num sistema que é um sistema quase que militar de patentes. É o famoso quem é você para falar e deixa eu ver o seu título aí primeiro antes de você falar. Você sabe do que eu estou me referindo. E eu acho que a academia perde com isso. Eu não preciso ter um título de pós-doutorado, não sei onde, para o meu argumento valer mais. Eu ter esse título mostra que eu tenho uma trajetória maior. Mas se a gente pensar até na aplicação daquilo que eu trouxe da liderança situacional e das trocas em sala de aula, é necessário uma generosidade de parte a parte, de que os estudantes tenham respeito à trajetória de seus professores e professoras, mas que professores e professoras também se coloquem no lugar de aprendizado em relação aos saberes que vêm daquela geração que lida com o mundo de um outro modo, porque nasceu num outro contexto, num outro momento. O que eu quero dizer é que pode ser quase que uma utopia, mas eu queria muito ver uma academia mais horizontalizada, de trocas mais horizontais e com menos patente. Às vezes eu acho que a academia parece mais a caserna do que, de fato, a instituição, embora eu reconheça mudanças graças, sobretudo, à nova geração de pesquisadores e pesquisadoras que olham para esses processos de um outro modo. Então, acho que são desafios que a gente tem que endereçar porque eles são importantes. E aí eu acho que em sala de aula, o que professores e professoras podem fazer é estimular justamente esses saberes que vêm de outras formas de ler o mundo. O Barbeiro, Martim Barbeiro, é um teórico essencial para o campo da comunicação. E o Barbeiro vai dizer, por exemplo, que você não lê o mundo só através dos livros. Você lê também através dos livros, mas você lê de várias outras maneiras. O Barbeiro está vivo e eu fico imaginando, por exemplo, que ele deve estar encantado com o TikTok e pensando nas formas que tem de aprendizado ali. A gente tem um professor no campo da comunicação, que é um professor da Unicinos, que ele dá trabalhos que eu acho incríveis para os seus alunos. Ele pede assim, por exemplo, agora você vai pegar esses trabalhos que ele propõe, que o Rafael propõe, que eu acho maravilhoso. Esse conceito de Foucault, coloca no clipe aí da Lady Gaga novo. E aí eu já vi trabalhos maravilhosos que são alunos colocando a Lady Gaga para dublar conceitos filosóficos, existenciais, sociológicos. Eu acho essas soluções tão incríveis, que é você unir o conhecimento acadêmico com os elementos que o estudante traz do digital, da cultura pop, etc. Para finalizar meu raciocínio, eu diria o seguinte, eu acho que é uma função primordial da universidade o desenvolvimento do raciocínio crítico. E aí agora eu chamaria a atenção não das instituições, mas
dos estudantes, sobretudo. Eu noto na sala de aula, sobretudo em graduação, uma ansiedade muito grande em relação à prática. Isso é teoria, professor, eu quero a prática, eu quero ver como funciona, eu não quero ver a teoria e tal. Devagar com esse andor. Eu acho que o papel da universidade é, sobretudo, desenvolver o raciocínio crítico. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz comunicação. Quando eu estava na faculdade de comunicação, vocês imaginem se na minha aula de comunicação digital eu tivesse aprendido coisas como usando o Orkut na comunicação da sua empresa. Seria prático? Seria. De que me serviria hoje? De nada, porque o Orkut já foi ultrapassado há muito tempo. Mas eu tive excelentes aulas sobre os pressupostos da comunicação digital. Esses pressupostos valem para o Orkut, para o Facebook, para o Instagram, para o Tinder, para o TikTok e para o que virá. Porque eles vêm de um pensamento de um Pierre Levy, de tantos outros pensadores e pensadoras importantes. Então eu passo recados aí de parte a parte. Professores e instituições, abram-se para o que vem dos estudantes, sobretudo no sentido do que é da cultura pop, do digital, e estudantes, entendam a universidade como um espaço em que vocês vão desenvolver, sobretudo, um olhar crítico sobre o mundo. Isso vale, inclusive, na hora de procurar um emprego. O Banco Mundial lista entre as 10 competências essenciais do século XXI, visão crítica. Se você não tem uma visão crítica para o mundo, você não vai além. E a visão crítica, ela vem desde estudando sociologia e filosofia até resolvendo álgebra, trigonometria, ela vem do raciocínio elaborado que eu vou ter com as humanas, com as exatas e vou ter me abrindo aí ao aprendizado. Excelente. A gente teve uma pergunta muito bacana que até dialoga com o que com o que eu pessoalmente acho que é fundamental para a educação profissional, que é o conceito de educação ao longo da vida, né? O lifelong learning. Então, a pergunta do público foi a seguinte: como o atual lifelong learning pode ser trabalhado pelas pessoas relacionado com o tema que a gente está discutindo, obviamente? Eu adoro esse conceito e entendam que ele é inevitável e indispensável, pessoal. Bom, eu acho que para quem está assistindo a gente aqui, que é estudante, já sabe muito bem que a vida não estou formado depois de ter o meu diploma. Não é assim, né? Acho que já está mais evidente para essas pessoas. Mas se não tiver, vale o recado. A gente vai aprender a vida inteira. A gente vai se reinventar a vida inteira. Meu caro, minha cara, o dia em que você sentar no pudim e disser eu já sei tudo sobre isso, é o dia que você se deparou diante de um problema. Primeiro porque, se a gente usar aí até o pressuposto socrático, né? É uma ignorância você achar que sabe tudo sobre alguma temática, porque as coisas estão acontecendo no dia a dia. E a gente está num momento aí em que as mudanças são muito velozes, é difícil de acompanhar. Você sabe quando é que eu me percebi mais velho? Eu falei de rede social aqui, não foi à toa. No momento que eu me percebi, eu falei, caramba, eu estou envelhecendo. Foi justamente com o TikTok. Porque para mim tá difícil. Eu estou tentando, eu juro para vocês que eu estou tentando entender um pouco mais. Aí todo mundo fala, é ridículo, você edita, você sobrepõe, é muito fácil, tal. Para mim não está sendo. Para mim não está sendo. Mas eu entendo que se eu largar a toalha, no sentido de falar, chega, eu não quero entender mais, deixar de aprender, eu estou perdendo alguma coisa. Não significa que eu vou virar um influencer no TikTok. Eu não tenho essa ambição. Não significa, não é o que eu quero. Mas eu preciso aprender a dinâmica. Eu preciso entender, porque é uma tecnologia que vai impactar a minha forma de comunicar, a minha forma de trabalhar. Né? Veja as pessoas agora, eu estou amando ver os nossos setentões da música brasileira se abrindo a fazer uma live. Talvez antes da pandemia eles e elas fossem super fechados, assim, isso não é para mim, isso é difícil. Aí agora eles estão percebendo que não, é apertar um botão e estou ao vivo e estou me comunicando, né? Então é isso que estão trazendo aqui, é um 7-1 da tecnologia, é um 7-1, mas é como é. Vai ser cada vez mais rápido, a gente vai ter que usar esse conceito de lifelong learning mesmo, entendendo que a gente aprende em diversos momentos. Eu tenho usado muito em sala de aula justamente essas novas formas de ler o mundo. Então, o tema é diversidade e inclusão,
Eu quero que os estudantes leiam vários textos, eu quero sim, mas eu vou dar dicas também de filmes e séries. Alguém comentou aqui, enquanto a gente falava, do filme O Senhor Estagiário. Tá na Netflix. Aí eu comentaria também, vai assistir Pose, né? Vai assistir aquele que eu esqueci, que um homem e a mulher trocam de lugar, que dá pra gente pensar sobre questões de gênero, mas vai assistir Cara, Gente Branca, né? Vai assistir filmes que falam sobre essas temáticas, porque são formas de você, no sofá, no fim de semana, na tranquilidade de casa, também aprender algo novo, e isso com certeza vai repercutir no profissional ou na profissional que você é ou vai ser. Muito bom. Bom, a gente já chegou até, ultrapassamos aqui bastante o tempo, mas está muito interessante. Os parabéns aí pela interação. Foi muito bacana receber você aqui. Queria te dar a oportunidade também para você fazer suas considerações aí, dar uma palavra de despedida para o público que está acompanhando a Obrigado. gente. Então, primeiro que eu queria agradecer muito a oportunidade. Os institutos federais não são algo que eu conheço de perto, né? Mas porque eu sei que é algo mais recente, mas eu tenho profunda admiração. Eu fui aprender mais sobre o trabalho de vocês. Eu sei, inclusive, que o Instituto Federal do Espírito Santo se destaca no Brasil, né? Então, dar meus parabéns aí para todo mundo. Agradecer, e uma dica final que eu daria para aprender mais sobre diversidade nessa perspectiva de outras formas de ler o mundo é o nosso podcast, Diversitalk. Vê lá no Spotify, já tem 4 ou 5 episódios no ar sobre futuro do trabalho, longevidade, empreendedorismo negro, vários outros temas, LGBT, e pode ser uma forma de, bom, já que a gente está em casa nesse momento, ou alguns de nós pelo menos podemos e estamos cumprindo o isolamento social, que a gente utilize esse período também para se educar e para aprender. Obrigado, Ricardo. Prazer enorme te receber aqui. Foi realmente assim uma formação que a gente teve aqui, pelo menos para mim foi. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, viu? Até uma próxima. Essa colaboração. Quem sabe pessoalmente da próxima vez. Exatamente. Vamos combinar isso aí. E eu agradecer a todo mundo que acompanhou. Conexão IFES volta em breve. Acompanhem no perfil IFES Oficial. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Tchau.